Hoje o canal está cheio de cor. Estive vasculhando o canal e encontrei 3 receitas vibrantes, deliciosas e com uma cor marcante. 3 vezes. E encontrei as 3 receitas mais vibrantes e refrescantes. Limão, morango nas suas versões. As 3 estão incríveis. Começando por essa de limão, que é uma verdadeira maravilha. Gente, está delicioso! Olá, Golosolândia! Hoje trazemos uma sobremesa espetacular que se prepara com apenas 4 ingredientes, sem forno, sem ovo, sem gelatina, mas deliciosa. Neste caso, vou fazer com limão. Você também pode fazer perfeitamente com lima, com limão verde ou com laranja, ou com tangerina, também fica super bom. Vou usar 3 limões, embora isso dependa do gosto de cada um. Você pode colocar 4, pode colocar 2, como preferir. E vamos aproveitar. Tanto a casca ou raspas quanto o suco. Primeiro, em um recipiente grande, vou ralar os limões. Vamos tirar a parte amarela com um pouco de cuidado para que só raspemos a parte amarela e não adicionemos a parte branca, porque ela sempre amarga um pouco. Depois de ralar um limão, faço a mesma coisa com mais 2 limões e coloco todas as raspas nesse recipiente. Depois que tivermos isso, adicionamos uma lata pequena de leite condensado, tudo junto, que equivale a praticamente 400 ml ou 2 xícaras. Colocamos tudo e agora vamos adicionar o suco dos limões, para isso vamos espremê-los. Você pode simplesmente amassá-los furando com um garfo, com cuidado para reservar as sementes, ou usar um aparelhinho desses, que já que eu tenho, eu uso. E assim eu tiro o suco de forma muito fácil e muito rápida. Não se esqueçam de misturar muito bem esse leite condensado com as raspas de limão, mas o suquinho a gente reserva para depois. Agora pegamos uma panela e colocamos 1,5 litro de leite, ou seja, 7 xícaras e meia. Primeiro tenho aqui meio litro e o outro litro vou colocar direto da caixinha. Tudo para dentro. Aqui vamos adicionar 150 gramas de maisena, amido ou fécula de milho, que dá mais ou menos 1 xícara. E 1/4. O que fazemos é adicionar e mexer, aproveitando que o leite está morno ou frio, para dissolver facilmente. Assim que você perceber que a maisena está totalmente dissolvida, adicione o creme de leite condensado e as raspas que tínhamos aqui à mão. Você só precisa adicionar e misturar muito bem, sem mais complicações. E uma vez que você adiciona essa mistura, vai mexendo, para que ela se dissolva. E bom, 1, 2, 3, 5 mexidas. E ao fogo, porque vamos colocar aqui em fogo médio e mexer sem parar até que isso fique com uma textura cremosa. No começo parece que nada acontece, mas assim que o leite esquenta, começa a formar um creminho rapidamente. Então o conselho é ficar sempre mexendo e atento. Assim que estiver cremoso, será o momento de adicionar aquele suco de limão que reservamos e que vai dar um sabor super gostoso à mistura. O que você acabou de ver é totalmente opcional. Você pode colocar algumas gotinhas de corante amarelo para que fique com esse aspecto mais refrescante. Mas já adianto que vocês podem pular essa parte tranquilamente. É puramente estético e nada mais. Agora sim, isso aqui já está quente e a textura bem cremosa, como você pode ver. Hora de adicionar o suco de limão. E é muito importante que quando você adicionar, mexa e misture assim, rápido. Para que tudo se incorpore, se misture, aproveitemos todo o sabor, mas não percamos nada da textura. Fique bem ligado, cremoso e absorvendo todo o sabor. Eu usei o suco de 3 limões, mas você pode colocar quanto quiser, porque tem gente que gosta de um sabor bem forte. Agora usamos uma forma de 20 centímetros de diâmetro já forrada com papel manteiga para facilitar ao desenformar. Despejamos o creminho, colocamos dentro e agora é só esperar um pouquinho. Eu recomendo que você dê algumas batidinhas na forma para que, se tiver alguma bolha de ar dentro, ela saia e se misture. E uma vez que estiver morno ou frio, já podemos levar para a geladeira ou refrigerador, onde eu recomendo que você guarde por pelo menos 4 horinhas para garantir que fique compacto e os sabores bem misturados. Agora passamos uma faca entre o papel e a forma para garantir que não tenha nenhum problema e não quebre na hora de desenformar,
Colocamos o pratinho de apresentação por cima e voilá, é só virar, não tem segredo. Retiramos cuidadosamente a forma e aqui está essa maravilha de limão que acabamos de preparar sem usar o forno e sem complicações. Se quiser dar um toque decorativo, pode colocar algumas listras, por exemplo, de caramelo por cima, como estou fazendo. Isso fica a gosto de cada um e deve ser feito bem na hora de servir para dar o toque final. Olha, eu aproveito a casca de um limão para decorar ainda mais e dar um toque assim de altura. E agora é só aproveitar o mais importante que as pessoas comem nas sobremesas. É o interior e olha, deixa eu ver se eu pego como isso está bonito. Ultra cremoso, ultra refrescante e ultra fácil de fazer. Qualquer sobremesa, se você quiser cortar e ter uma textura assim cremosa, eu recomendo fazer isso com uma faca umedecida em água. Assim não gruda e corta perfeitamente. O mesmo vai para vocês, já sei que isso é frescor total, mas mudamos de cor. E totalmente cremoso. Olá, guloseimas, vamos com a receita? A primeira coisa que vou fazer é pegar uma forma, recipiente, bandeja, onde você quiser, para preparar a sobremesa, claro que sim. E o que faço é colocar uma gotinha de óleo dentro e com a ajuda de um pincel de confeitaria, e se você não tiver, pode usar um papel toalha, espalhe muito bem o óleo, tanto no fundo quanto nas laterais, para que fique bem impregnado. Como você pode ver, eu faço com uma camada bem fina, só para ficar levemente untado e depois desenformar mais facilmente. Agora pegamos 250 gramas ou 8 unidades de morangos, 8 morangos grandes, e colocamos na jarra do liquidificador ou processador. Adicionamos 80 gramas ou meia xícara de açúcar e batemos muito bem até obter um purê homogêneo. Ou seja com liquidificador de jarra, seja com processador ou até mesmo com mixer de mão, como eu faço, o que precisamos fazer é bater bem até virar um líquido. Liso e uniforme, então vamos gastar um minutinho, mas te garanto que vale a pena. Depois adicionamos, você adiciona o leite, especificamente 600 ml ou 3 xícaras e liga a maquininha de novo para misturar tudo perfeitamente. E além disso, super rápido, porque a sobremesa de hoje, além de ser deliciosa, fica pronto muito rápido e é fácil de fazer. Bom, já temos tudo misturado. Vamos passar por uma peneira para tirar as sementinhas que normalmente tem dentro dos morangos e que nas sobremesas, acabam mudando um pouco a textura. Então, despejo um pouco sobre a peneira e ainda mexo para aproveitar ao máximo a superfície de coagem desse aparelhinho aqui. Depois eu dou umas voltas para garantir até a última gotinha de sabor e aí todo o líquido vai para a panela. Vou adicionar 50 gramas ou 2 colheres de sopa, bem cheias de amido de milho, fécula ou maisena, e vou misturar muito bem para dissolver. E agora que já vemos que não ficou nenhum gruminho de maisena, está tudo pronto para levar ao fogo. Claro que sim, vamos colocar em fogo médio e mexer sem parar até começar a esquentar. Assim que estiver quente, vai engrossar também, vai ficar mais consistente, como um creme, e esse será o momento perfeito para tirar e levar para a forma. Então agora, alguns minutinhos aqui, mexendo até isso pegar a temperatura. Demora alguns minutinhos. No começo, como o líquido está frio, você não percebe nenhuma mudança. Mas à medida que vai esquentando, você já vê que o creme vai pegando um pouco de textura, um pouco de densidade, e quando estiver bem cremosinho, vai estar pronto. Então podemos tirar do fogo e ir para aquela forma ou bandejinha que tínhamos preparado. Então colocamos toda essa massa creme ou líquido dentro. Deixei aqui por uns 5 ou 10 minutinhos para a temperatura baixar um pouco. E depois levo para a geladeira, claro, para que termine de firmar e realçar os sabores. E uma vez que está na geladeira, o que faço é preparar um molhinho para colocar por cima e ficar sensacional. Vou precisar de morangos novamente. E o que vou fazer é cortá-los em cubinhos bem pequenos. Vamos lá. Vamos cortar os morangos em cubinhos de menos de 1 centímetro de lado.
Especificamente, estou usando 6 morangos grandes que dão cerca de 200 gramas. E como eu te falei, vou cortando com calma em cubinhos não muito grandes, porque quero que eles se desfaçam um pouco para dar mais sabor. Agora o que eu faço é colocar 60 gramas ou 1/3 de xícara de açúcar em uma frigideira. Também adiciono 20 gramas ou uma colher de sopa de manteiga e espero até que dissolva. Enquanto faço isso, recomendo que deixe um like se estiver gostando do vídeo. Isso me ajuda muito. Se puder, me dê esse presente. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Se você quiser ficar por dentro das novidades... Olha, depois de um tempinho, alguns minutinhos, já dá para ver como isso está ficando. Você percebe que por baixo já começa a ficar com cor de caramelo. Então eu recomendo nesse momento começar a mexer, para que misture e dissolva completamente. Nesse momento também. Assim que você tiver uma cor uniforme, você adiciona o morango e é aqui que a mágica definitiva vai acontecer. Você coloca todos esses cubinhos de morango na frigideira e mistura muito bem. No começo ele endurece um pouco porque o morango está frio e é fácil o caramelo cristalizar um pouco. Mas não tem problema nenhum porque vamos continuar cozinhando. O morango vai soltar suco, tudo vai se misturar e no final teremos um líquido como o que você vê na tela. O caramelo, ele se dissolveu e aos poucos vai cozinhando até virar uma espécie de geleia ou xarope de morango sensacional. Um caramelo de morango bem cremoso. Quando já estiver com uma textura densa, tiramos do fogo. E agora o que eu faço é tirar da geladeira ou do refrigerador a sobremesa que tínhamos aqui reservada. E vou colocar por cima essa verdadeira maravilha de morango que acabamos de preparar. Olha só, que brilho, meu Deus, que coisa mais deliciosa. Espalho um pouco para que fique uma camada uniforme. E agora sim, vou reservar tudo isso na geladeira ou no refrigerador até que a sobremesa esteja perfeita. Recomendo no mínimo 4 horas para que os sabores se incorporem e a textura fique perfeita. Mas se você quiser preparar de um dia para o outro, também fica ótimo, não tem problema nenhum. Então, sobremesa pronta e tudo preparado para aproveitar. Olha que aparência incrível. Aqui eu te mostro o mais importante, que é o mesmo que nas pessoas, o interior. E olha só o interior dessa sobremesa maravilhosa. E mudamos de sabor para ficar de boca aberta. Olha só essa textura, açúcar e fruta. Mas vamos deixá-la super boa. Primeiro pega uma panela e coloca o açúcar dentro, tudo lá para dentro. E vamos adicionar exatamente 200 gramas, também equivale a 1 xícara. Acrescentamos meia xícara de água, que dá cerca de 100 mililitros. E vamos direto para o fogo. Uma vez que estiver misturado, mas sem mexer, vamos para o fogo. Vamos deixar em fogo médio, até percebermos que começam a aparecer várias bolinhas e começa a ficar um pouco mais denso. Nesse momento, vamos abaixar um pouco o fogo, deixar um pouco abaixo do médio e continuar cozinhando tranquilamente até vermos que começa a ficar levemente dourado. Apenas alguns toques suaves já serão suficientes para saber que o nosso xarope ou calda está no ponto exato. Enquanto termina, o que normalmente leva cerca de 20 minutos, eu aproveito para descascar a fruta que vou usar, nesse caso, as tangerinas. Porque eu vou fazer tangerinas e morangos. Então, com uma faquinha, vamos abrindo um pouco a casca e puxando para não quebrar. Assim, o corpo da tangerina fica inteiro. Eu quero ela inteirinha. A parte de baixo, inclusive com isso aí. O buraquinho só por cima. Por outro lado, pegamos o morango e retiramos o talo, simplesmente girando um pouquinho. Que fique até esse pontinho, o qual vamos alisar com uma faquinha. Vamos fazer a mesma operação com todos os morangos que quisermos utilizar. Tiramos essas folhinhas e cortamos o talo rente, mais uma para o prato. Um detalhe muito importante se você usar esse tipo de fruta é lavá-la muito bem, que fique bem limpinha e brilhando. Assim vai ficar mais bonito porque esse brilho vai aparecer quando colocarmos aquela camada de caramelo. E vamos usar algumas ferramentas bem simples, por exemplo, aqueles hashes. Simplesmente você coloca na água,
faz um furinho na parte de cima e gira um pouquinho. Assim a tangerina fica presa perfeitamente. O mesmo aqui. O mesmo nesta outra. Tiramos a parte de cima, colocamos e giramos. Ótima dica para as tangerinas. Porém, com morangos é mais fácil. Basta usar um desses palitos de churrasco. A gente espeta bem no centro, de modo que fique bem firme. Pronto, é só repetir. E um palito para cada um dos nossos morangos. Já está quase pronto. Já preparei as frutas. O caramelo está quase pronto. Caramelo, xarope ou calda, chame como preferir. E vou usar um pedacinho de isopor. Na verdade, pode ser um pedaço de papelão. Qualquer coisa serve. Porque uma vez que eu caramelizar a fruta, eu espeto aqui. Ela fica em pé secando. E não tenho nenhum problema. Uma dica é usar algo barato que sirva, como uma caixa de leite vazia ou qualquer coisa onde possa espetar. Serve. Depois de uns 20 minutos, depende também um pouco da panela. Vai ficar dessa cor, puxando para o amarelo. Você pode verificar se está pronto, pingando numa xícara com água fria. Tá vendo? Se formaram umas gotinhas. Instantaneamente, pois é isso que queremos. Você também pode molhar a colher em água fria e vai perceber se carameliza instantaneamente. Se ao molhar só um pouquinho com água, fica uma camada. E essa camada não é pegajosa, mas sim bem dura. Isso quer dizer que já está pronto, no ponto exato. Tá vendo? É isso que queremos. Temos o caramelo. Só de olhar já sabíamos que estava bom, mas agora comprovamos. Então já podemos tirar do fogo. Olha, 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 olha. Vamos ver se dá para ver bem a colher. Sim, bom, mais ou menos dá para perceber. Passo o dedo e não gruda. Bom, como eu disse. Pegamos, tiramos do fogo. E vamos passar na fruta. Vou começar por um dos moranguinhos. Assim. Dou uma inclinadinha na panela para o líquido ficar mais fundo. E sobre o líquido maravilhoso. Giro a fruta várias vezes para que fique uma camada fina e uniforme. Dessa forma, o excesso de caramelo vai saindo. Quanto mais você girar, menos caramelo vai ficar. Mais fina será a camada. Então você pode girar quantas vezes quiser. Quando você achar que está no ponto, simplesmente pega e coloca sobre um papelão, sobre um isopor, como eu faço, ou qualquer outra coisa que permita deixá-lo na vertical. E assim ele pode secar tranquilamente. As tangerinas é a mesma coisa. Passe bastante caramelo e gire para tirar o excesso. Quanto mais vezes você girar, mais caramelo vai caindo. E vai ficar uma camada mais fina. Então, se você gosta de uma camada bem fina, gire bastante. E se você quiser uma camada bem grossa, gire menos. Fica a gosto de cada um. Olha como está brilhante e apetitoso. Parece mentira que dá para fazer coisas tão bonitas e tão apetitosas, com tão pouco trabalho. E é que, nesse negócio de coisas gostosas, às vezes a gente se surpreende muito. Eu continuo aqui preparando todas as frutas, uma após a outra, até terminar esse líquido brilhante e maravilhoso. Que, embora ao fazer isso fique com um tom meio amarelado, que é o que queremos, depois de passar na fruta não dá para perceber, e fica totalmente 100% transparente. Vamos lá, mais um. Já estou terminando. No final, você vai ter um pedaço de isopor ou uma caixa, com todos esses palitos espetados. E esse visual incrível. Uau! Não me diga que não dá vontade. Vou te mostrar um de perto. Para você notar o super brilho que tem. Depois. Eu espeto por aqui e deixo que terminem de endurecer. Demora alguns minutos. Olha o barulho. E dá para perceber que estão totalmente cristalinas. Um produto fantástico. Dá para ver como quebra. Fácil, textura refrescante, tem tudo. Mas mesmo assim, acho que vale a pena comparar pelo último, que no meu caso, é o meu favorito. Olha só que visual, que aparência incrível. Já falei pra vocês que esse é o meu favorito. Talvez você tenha preferido o de morango ou o de limão. Me conte nos comentários. mas não... Eu fiquei desiludido com o amor. Ei, com você também é assim. Depende do horário. Às vezes prefiro algo mais cítrico ou doce. Será que sou o único que já prefere o cítrico? mais de manhã, não.